Deixe-me falar-lhes. Eu começaria hoje uma série de estudos que a gente vai fazer durante as quartas-feiras, com a igreja da quarta-feira. E o tema do estudo que a gente vai começaria hoje, começa na quarta-feira que vem, é a graça e suas nuances na vida do verdadeiro discípulo. Então vamos falar sobre as nuances da graça na vida do verdadeiro discípulo. Na vida do falso, a graça não está lá. A gente parte do pressuposto dessa palavra nuance. Nuance, ela é definida exatamente assim, ó, pequeno universo de alteração hábil, universo de alteração hábil, não é teórico, é hábil, a modificar ou a requalificar o objeto principal a que se prende. Então, quando acontece a nuance de alguma coisa no objeto principal, essa nuance muda aquele objeto no qual ele se prende. Então, se nós somos o povo que estamos debaixo da graça, portanto, somos o objeto dessa graça, somos o receptáculo dessa graça, essa graça ela produz nuances em nós, nuances hábeis. E a gente vai trabalhar um pouquinho dessa nuance, onde é que a graça de fato se manifesta na vida do discípulo e de uma igreja composta por discípulos. Porque eu não posso conceber, a partir da... Vamos imaginar que isso aqui seja uma Bíblia, e eu estivesse olhando para vocês através da Bíblia, através da palavra de Deus, eu olho para vocês. Eu uso a Bíblia como óculos e olho para vocês, e vocês pegam a Bíblia e usam como óculos e me olham. E quando a minha visão passa pela Bíblia e eu olho para a igreja, para o discípulo, eu não consigo conceber, por exemplo, um discípulo celebrar a chacina dentro de um presídio. Eu não consigo ver graça na vida de uma pessoa que diz, isso é obra de Deus. Eu não consigo, à luz da palavra, achar graça na vida de um discípulo que diz que bandido bom é bandido o quê? Morto. Eu não consigo achar graça na vida de uma pessoa que conhece a outra por 2 minutos de vídeo de Facebook e já traça um perfil maldito sobre essa pessoa sem conhecer mais nada a respeito dela. Eu tenho tido muita dificuldade de achar graça nos homens hoje. Então, para que a gente não se auto-engane, a partir da semana que vem, a gente vai começar a estudar a graça, aquela mesma graça a respeito da qual Paulo diz, a minha graça te basta. O que eu preciso, pastor, para ter uma vida que vale a pena? Graça. Só isso. Se estiver debaixo da graça, se você for o receptáculo dela, suas nuances aparecerão em tudo que é em você. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aí em algumas quartas-feiras. E a gente ia começar hoje, mas não vou, por uma razão. Eu quero pregar para uma irmãzinha da nossa igreja hoje e vocês vão ser abençoados pelo que eu vou ministrar a ela, ok? Nós estamos com esse problema de polícia aí no Rio de Janeiro. E tem uma irmãzinha na nossa igreja com 64 anos. Ela estava na porta do batalhão onde seu filho trabalha. Não vão sair. Aquela coisa que vocês estão vendo acontecer aí. Só que hoje de manhã passou um carro com 4 pessoas dentro, parou em frente ao batalhão, abriram a janela do carro com algumas caixas de ovos, começaram a jogar nas famílias, dizendo, vão trabalhar, suas vagabundas, vão trabalhar, arruma uma lata, uma panela para lavar, e no seu povo falou um monte na concepção dele, verdade, tem mais o que fazer, vocês estão atrapalhando a cidade. E alguém disse assim, está vendo aquelas vagabundas lá na porta do batalhão do Espírito Santo, aquelas 150 mortes vai cair nas costas dela. Aquelas pessoas só morreram porque vocês estão impedindo os policiais de trabalhar. Vocês são bandidas também. Jogaram ovos e saíram. Essa irmãzinha ficou cheia de ovos. Ela estava ali lutando pelo filho dela. Ela vem aqui muito triste, mas muito abatida, mas muito abatida. Pastor, eu estou cometendo algum pecado, meu Deus. O senhor acha que aquelas pessoas que morreram no Espírito Santo, a culpa pode cair sobre as esposas dos parentes dos militares? Não sei, irmão. Não tenho competência para julgar isso. Isso é coisa que Deus vai dizer. Mas a senhora estava lá? Não. Então, responda pela senhora. Acho que não tem nada a ver, não.
a senhora é mãe, a senhora está lutando pelo direito do seu filho. Mas ela estava muito ruim, ela ficou muito abatida. Ela deprimiu e ela toda cheia de ovos. E ela falou, pastor, eu passei minha vida inteira fazendo bem, o senhor me conhece. Eu conheço. Pensa em alguém que tira a roupa, volta pelada para casa. Pensa em alguém. Pensa em alguém que abre a porta para o estranho, que bater na porta dela, abre a porta e dá a chave de casa. Pensa em alguém que passa fome para que alguém não passe fome perto dela, para que ela não testemunhe. Pense no ser humano a respeito daqueles, Hebreus 11 diz, que a terra não merece. É ela. Ela falou, pastor, quer saber, eu não vou fazer bem para mais ninguém, eu não quero saber, eu não aguento mais esse mundo do jeito que está, e eu vou me retirar, eu não vou ajudar mais ninguém. Eu abracei ela e falei, não, a senhora não pode fazer isso, o mundo precisa da senhora. Se a senhora se cala, as pessoas do carro se multiplicam mais rápido. Eu tentei consolá-la. E aí, nessa noite, para a gente abençoá-la e abençoarmos juntos com ela, vale a pena ainda fazer o bem hoje, irmão? Ou será que quem faz o bem é bobo? Você já foi chamado de idiota porque você ajudou alguém? Tu é muito bobo, cara. Você é um idiota. Por que é um idiota? Porque você ajudou alguém. Deixa de ser bobo, rapaz. Está todo mundo quebrando tudo, roubando tudo. E você vai ficar crescendo. Aí tu fala, pô, será que eu sou idiota mesmo, cara? Porque eu ajudo, eu estendo a mão, porque eu estou aqui lutando por direito. Será que já teve a sensação de que fazer o bem não vale a pena? Fala a verdade. Pelo amor de Deus, eu tenho vontade de parar o tempo inteiro. Pastor, estou morrendo. Eu faço culto, não tem problema, não pode morrer, irmão. Qual o hino? Deixa o hino que você quer aí que a gente canta. Mas a gente não pode fazer isso. Fazer o bem ainda vale a pena. Por que a gente tem que fazer o bem? Então, queria compartilhar com os irmãos bem rapidinho, a gente vai embora 9h30, no horáriozinho. Por que a gente deve fazer o bem? Vamos lá, Gálatas capítulo 6, 9. Você já conhece esse texto muito bem. Mas essa irmãzinha ficou tão ferida, mas tão ferida. Ela não veio, ela está muito abatida, mas ela está me assistindo, eu sei que ela está me assistindo. Falei, hoje eu vou pregar para a senhora. Vou fazer uma palavra só para a senhora. E me ouve lá, porque a senhora vai ser abençoada. Ela falou, tá bom, pastor. Foi embora, orei com ela, ficou feliz da vida. Eu acredito que o bem dela vai continuar saindo e o pão vai continuar sendo jogado pelas mãos dela, no nome de Jesus, né? Porque ela é uma mulher de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Você já me viu falar sobre esse versículo aqui. Olha o que Paulo diz às igrejas da Galácia. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Por quê? Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então esse versículo tem um monte de coisa aí. Então ele está dizendo, não se canse de fazer bem. Fazer bem cansa, pastor. Estou cansado, pastor. É ela. Sou eu, é você, somos nós. Temos a sensação de que estamos idiotizados, porque o mundo é dos maus. Eles se dão bem, eles não são punidos, então fazer o bem. A gente cansa de fazer o bem, mas ele está dizendo, não se cansa não. Porque a seu tempo ceifaremos. Ele está dizendo, não há bem que seja lançado que você não colha, a não ser se você desfalecer. Então, o bem é uma necessidade, cansa, é certeza de retorno, desde que você permaneça bondoso. Então, a palavra do apóstolo é faça o bem. Você vai ceifar, você vai colher, você vai ser recompensado por ele. Então, entre outras coisas, vamos ver na Bíblia assim, bem rapidinho, por que fazer o bem é necessário? Fazer o bem, por quê? A gente começa por primeiro, porque nós somos o povo do Evangelho. Posso ouvir glória a Deus? Por isso somos chamados de evangélicos. Evangélico não é quem frequenta uma igreja evangélica, é quem vive os valores do Evangelho. Então tem gente que vive os valores do Evangelho e não é evangélico, e tem gente que é evangélico e não vive os valores do Evangelho. Então, os do Evangelho vivem os valores do Evangelho. E no Evangelho, o bem é uma ordem. É uma consequência. É opção única, porque nós somos alvo do bem de Deus, que foi Jesus de Nazaré. E se nós somos o povo do Evangelho, nós precisamos fazer o bem, por quê? Porque o Evangelho é contra a cultura mesmo. A cultura do homem contemporâneo, ou da contemporaneidade dos homens, é o contrário.
A gente não tem por cultura fazer bem. A cultura do homem contemporâneo é se dar bem. Então, o bem que a gente faz é para a gente. A gente não faz para o outro. Isso é cultura. Desde a década de 70, a lei de Gerson. Quem lembra da lei de Gerson? Qual é a lei? Levar vantagem em tudo. Isso era um anúncio de cigarro, não era? Qual era o cigarro? Vila Rica. Nunca fumei não, gente. Nunca. Vila Rica. Levar vantagem em tudo. Essa é a cultura. Nossa cultura é se dar bem. Mas no Evangelho é contra a cultura. A cultura contemporânea diz assim, para você se dar bem, você tem que se isolar. Proteja-se. Não se importe com ninguém, ignore todo mundo, larga a mão disso aí, cara. Cuida de si mesmo, se isole, proteja-se, cuida de você, se entrega ao teu instinto de autopreservação, como eu falei lá no final do ano passado. Essa é a cultura. Proteja-se, isole-se, pense só em você, ignore, fique consigo mesmo, não vale a pena estar com ninguém, para com esse negócio, deixa de ser bobo, isole-se. Mas a palavra, ela diz exatamente o contrário. Você conhece esse texto? Provérbios capítulo 18. Vamos lá. Provérbios 18, verso 1. Olha o que o texto diz lá. E eu acredito que você, membro de nossa igreja, conhece muito bem. A cultura diz, isole-se, proteja-se, ignore, não liga para ninguém, viva sozinho, meu irmão, não esquenta. Aí vem o texto e diz assim, isolar. Não, o texto diz assim, aquele que vive isolado faz o quê? Busca seu próprio interesse. Buscar o seu próprio interesse à luz da palavra é o quê? O restante do texto está escrito o quê? Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A cultura diz, Neil, se isola, não se relaciona com ninguém, não. Sai daí. A Bíblia vem e diz assim, aquele que vive isolado é egoísta. Busca seu próprio interesse. E ele diz, o egoísta é burro, é o que o texto está dizendo. O que vive isolado busca seu próprio interesse, ele é egoísta. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria, é burro. Quem vive isolado na ideia de que não precisa do outro, de que o outro é dispensável, de que você não precisa de ninguém, você não está sendo esperto não, irmão. Você está sendo burro. Por que eu preciso fazer o bem? Porque é contra a cultura, o evangelho é contra a cultura. A vontade que dá é da gente criar um gueto só nosso, que aqui a gente é rei, a gente administra. Porque quando a gente está lá, o que acontece é que o poder troca de mão. Nós estamos ao léu, nós estamos à mercê de outrem. É verdade, viver é um risco. Mas, quando a gente se arrisca, a gente corre também o risco de melhorar muito. O problema é que muita gente se arrisca na vida irracionalmente, é refém de sensações, é uma relação sensitiva, epidérmica com o outro. É gente que é completamente refém do corpo, de tal forma refém do corpo que o cérebro já não precisa mais estar lá. É uma relação afetiva, é uma relação emotiva, nunca racional. Quando a gente se dá a quem quer que seja em relacionamento e a razão não vai junto, o que sobra é fundo de poço mesmo. E a gente se machuca nas nossas relações e a gente diz, o problema é o outro, pastor, está vendo? Eu me relacionei, eu me arrisquei nesse relacionamento, eu me arrisquei nessa amizade, nesse negócio, nessa sociedade, nesse relacionamento amoroso, só quebrei a cara, só me dei mal, pastor. Pois é, porque você talvez tenha entrado para se dar bem, que é a marca distintiva do homem contemporâneo. Eu disse para alguém essa semana, alguém com quem eu faço uma aula, e ela falou do ex dela lá. E eu falei, o que você quer para a vida agora? Eu pedi que Deus me dê um novo amor. Eu falei, legal, um bom pedido. Mas sabe que Deus não responde esse pedido para todo mundo não, né? Que isso, pastor? Tem gente que pede amor a Deus há 50 anos, nunca viu um. Existe isso, amor? Eu não acredito no amor, nunca viu, claro. Perdeu a fé no amor. Mas, pastor, você acha que eu nunca vou ter um amor? Depende. Para que você está pedindo um amor? Pô, estou pedindo um amor para ser feliz, né, pastor? Para me completar. Você quer um amor por causa de você. Então, você quer um amor para usar.
Você quer um amor tapa-buraco. Você quer um amor remédio. Agora vamos imaginar que Deus queira te dar um amor. Se Deus vai te dar um amor, significa dizer, se foi Deus que deu, porque Deus ama essa pessoa. Você acha que Deus daria uma pessoa que Ele ama tanto só para tapar buraco teu? Tu acha que Deus daria uma pessoa que Ele ama, uma pessoa justa, uma pessoa digna, trabalhadora, uma pessoa adoradora, uma pessoa que glorifica o seu nome? Você acha que Deus daria para um outro um amor desse, se Ele sabe que esse outro só quer o outro por causa de si mesmo? É um tampão. Pô, nunca pensei nisso, pastor. Esse é o problema da sua geração, não pensa. Deus só dá um amor que nós pedimos quando nós nos transformarmos num amor para esse amor na mesma proporção do que eu espero. Quando eu peço um amor a Deus, antes de imaginar ter esse amor, eu tenho que me transformar nesse amor para alguém. Eu quero um homem que seja um presente de Deus. Ok, tu é uma mulher a quem Deus pode dar de presente para um homem. Se Deus pega você do jeito que você está e dá para alguém, você seria um presente ou um castigo? Fala a verdade. Então, se nem você se suporta, se você não tem amor próprio, como que você quer que alguém ame você que não se ama? Dá para entender isso, minha igreja? Amém ou não amém? Aí a pessoa fala assim, eu não consigo achar amor. Você não é um amor. Você é uma azeda. Aí vai dizendo, eu me relacionei, me quebrei a cara. Eu me casei a segunda, terceira, décima. Vai casar 500 vezes, irmão. Porque a relação é afetiva. É a relação de um dependente amoroso. É a relação de um mendigo existencial que está esmolando afeto alheio. Porque ainda não tem afeto por si mesmo, em si mesmo, suficiente para fazê-lo pleno. Então, a relação amorosa é só amorosa, não é racional. O amor não é racional. Aí não quer se relacionar mais. Se isola. Isso aí, amiga, se isola mesmo. Homem nenhum presta. Essa mulher é tudo vagaba. Ninguém, nada. Aí, engraçado, geralmente quem fala assim, homem não presta, já teve uns 5. O homem não presta, mas teve 5. Não é o homem que não presta. É a tua capacidade de diagnóstico. É a sua visão. Quando eu digo, eu preciso me isolar, me proteger, me blindar, porque senão me machucam, a Bíblia chama isso de burrice. E eu preciso me relacionar, eu preciso me arriscar e continuar fazendo bem, me relacionando, lançando pão, porque o Evangelho é contra a cultura. A cultura do homem contemporâneo diz, ama quem te ama. Ama só quem te ama, cara. É a cultura. Aí a gente vive, quando vive nessa cultura, ama quem te ama, nós vivemos num amor reativo. Só um amor a posteriori. Ou seja, a Andréia. A Andréia me amou, a priori. Então eu vou amar a Andréia a posteriori. Ela agiu me amando e eu reagi amando-a. Então, eu sou um ser secundário. Eu não tenho vontade própria, não tenho amor próprio, eu não ajo, eu reajo. Eu nunca sou a priori, sempre sou a posteriori. Eu sou de segunda categoria. Pensa, se Deus tem aquele camarada de primeira categoria, irmão, aquele irmãozão, moreno, alto, bonito, de oração, funcionário público federal, 15 mil reais por mês, casa própria, carro próprio, comprou uma casa semana passada em Arraial do Cabo. Dizimista, não perde um culto. Líder na igreja, solteiro. As irmãs estão empolvorosas, as irmãs aqui na frente. Estou desenhando um anjo, né? Gabriel, irmã, Gabriel. Ele existe. Você acha que Deus pegaria um cara desse
e daria para uma pessoa que não tem reação na vida, uma mosca morta. Você acha que Deus que o fez desse tamanho, te daria para ele do tamaninho que você se vê? O problema não está nas relações, é na metodologia relacional. Então, a cultura é, isole-se. A Bíblia diz, não faça isso. Viver é se arriscar. Viver é buscar de Deus sabedoria para que o risco que a gente corre na vida, porque quem sai, quem garante que vai voltar, irmão? Ontem eu saí, e quem garantia que eu ia voltar lá daquela favela lá? Ninguém sabe. Viver é um risco. Então, eu não posso entrar na cultura desse mundo, porque esse mundo é o mundo de todos os mundos que já pisaram na Terra, o mundo com maior quantidade de informação. Mas é o mundo com uma das piores qualidades de vida. Não consegue transformar a informação em vida praticada. Tanto saber à sua disposição. E o que adianta o saber se eu não sei usar? É como quem pega pega um sax desse aqui, o saxofonista vai ficar desesperado, não vou deixar cair não. Pega esse saxofonista, negão, chega aqui, negão. É seu, sabe tocar não? Tira o som aí, pô. Então, aí tu pega o negão de 2 metros, 150 quilos de músculo, e eu dou um saxofone para ele. Aí vou olhar para isso aqui, o que eu faço com isso aqui? É na boca que bota? Onde é que é isso aqui? O que eu faço com isso aqui? O cara não sabe nem onde bota dedo aqui. Ah, tem valor para tu? Não, só se for para vender, pastor. Ele vai vender. Deus nunca daria para alguém que não sabe valorizar o que ele dá, uma coisa que ele valoriza. Obrigado, desculpa te usar, tá? Então, agora, se tu pega esse sax aqui, pega um músico que está aqui e fala assim, é um sax, pô, o cara vai infartar e vai morrer, vai para o céu. Porque, caramba, cara, sabe quanto custa um negócio desse, principalmente dessa qualidade? Ele valoriza. Agora, deu para mim isso aqui, cara. Então, a gente muitas vezes pede a Deus algo que Deus jamais nos daria, porque Ele sabe que você não tem competência para valorizar aquilo. Aí diz, o problema é a vida, o problema é todo mundo, o problema é que só tem vagabundo, homem safado, mulher não dá nada. Não, o problema é sempre a gente, irmão. Sempre a gente. Então, continua fazendo bem. O Evangelho é contra a cultura. Por que ainda que eu preciso continuar fazendo bem? Porque fazer o bem será semente que se transformará em fruto amanhã. Já falei isso aqui no início do culto. Se eu faço bem, o bem é uma semente. Tudo que o homem semear, conclua, isso também? Ceifará. Jogou na vida, vai voltar, irmão. Cara, você pode ficar tranquilo, o bem e o mal que você faz. Já falei sobre isso aqui há bem pouco tempo atrás. Tu vai no banheiro masculino, o cara vai urinar, urina em pé. Ele não sabe o privilégio que é urinar em pé. Né? A gente estava lá na neve outro dia, e o casaco até o talo. E para ir no banheiro, para homem é mole. Demorava uns 5 minutos. E mulher para ir no banheiro? 1h30. Não dava, era melhor botar fralda, porque até tirar aquilo tudo, um sufoco danado. Aí fala assim, poxa, urinar em pé é uma benção, né, irmão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A gente não valoriza porque é comum. Aí o cara vai lá no vaso, o que ele faz? Ele mija o vaso todinho. Toda vez que eu acho um banheiro desse, eu libero uma palavra sobre ele. Você não tem noção da palavra que eu libero sobre ele. Por quê? Eu não vou usar mesmo. Eu falei, pois é egoísmo. Ó, isso volta para ele. Você pode ter certeza, um cara que faz essas coisas tem a vida toda embaraçada. Às vezes as portinhas que precisam abrir, não precisa nem uma porta, uma janelinha para ele entrar, fecha. Eu estava na academia anteontem, e eu pensei que já tinha visto tudo no ser humano, mas eu aprendi uma coisa que eu não acreditava. Eu estava ali no meu aparelho, tal, aí tinha lá aqueles caras marrento, musculoso, e tal, não sei o quê, marrento. Se tem mulher perto, então começa a falar alto, que faz aquilo, não sei o quê. Aí estavam falando de piscina. Ele falou assim, pô, estou na piscina, tu acha que eu vou no banheiro urinar? Eu não. Aí a mulher falou assim, vai dizer que você urina na piscina. Claro que eu urino na piscina. Eu falei, não acredito, cara. O outro estava conversando com ele e falou assim, mas eu também urino.
Só que esse que falou que eu também urino é o marido dela. Aí ela falou, o quê? Você urina? Não. Eu estou aqui, ó. Eu falei, gente. Irmão, você urina em piscina? Então, besteira, não é? Ó, escuta. Tudo o que você lança na vida prejudicando ou abençoando alguém volta para você. Você que está aí, ó, não dá certo em nada. Você é quem a vida trata com antipatia. A sensação de que a vida não gosta de você. Quando você está assim, ó, com a mão na coisa, vem alguém passa na tua frente. Faça uma análise das tuas construções. Seja honesto. Faça uma análise das tuas construções. Tudo o que o homem semear. Significa que o bem também. Quando a Bíblia diz que o que sai da boca é o que contamina o homem, não o que entra pela boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando eu libero a palavra que saiu do meu coração, passou pela boca e chegou até você, está dizendo, quando saiu me contamina, seja uma palavra maldita ou uma palavra bendita. Se eu sou um semeador de bênção, eu contamino você com essa bênção e ela volta para mim. Isso não é mágica, isso não é mandinga, isso é Bíblia. Então, por que eu preciso fazer o bem? Vai voltar. Volta. Tudo o que o homem semear. Agora, esse texto ele é bem conhecido. Tudo que o homem, tudo que semear, o homem isso também ceifará. Agora, veja, por exemplo, Romanos, capítulo 2, versos 5 a 10. Olha só o que esse texto diz pela boca de Paulo. Justificados, pois, pela fé, olha só. Mateus 2, eu errei. Capítulo 2, verso 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, duro, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes às iniquidades. Tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e grego. Olha o que a Bíblia está falando, como Deus trata o do mal e o do bem. Isso é Bíblia. Então, minha irmã, a senhora que recebeu ovo na cara lá, vai deixar de fazer o bem porque alguém lhe fez mal? Não, ele não merece isso da senhora. O que te fez mal não merece que você faça isso consigo. Ele estará perpetuando o mal sobre a sua vida e você estará perpetuando o mal dele sobre a sua vida. A senhora está dizendo então que eu tenho que perdoar esse miserável? Isso que é a Bíblia. Eu não sei o que estou dizendo, é a Bíblia. Ah, mas vamos chamar de idiota. Eu prefiro ser um idiota feliz do que um maligno infeliz. Me preocupo mais com o que Deus diz a meu respeito do que você diz a meu respeito. Ah, pastor, você é um idiota. Bom, isso é você quem está me dizendo. Mas o que é a Bíblia? O que Deus está dizendo a meu respeito? Com qual palavra você se preocupa mais? Esse que é o problema. Na pós-modernidade, a imagem é o que de mais precioso o ser humano tem. Então, a opinião alheia exerce um poder sobre o sujeito maior do que aquela que Deus tem sobre ele. E depois não entende por que a vida não sorri para ele, por que Deus não abençoa. Então eu preciso fazer o bem, por quê? Porque isso será semente que se transformará em fruto amanhã. 3, por que eu preciso fazer o bem? Porque fazer o bem é um sinal de perseverança e saúde espiritual à luz da palavra. Gálatas 6:9, nós já lemos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, o texto está dizendo, fazer o bem cansa, ok? Qual é a solução para o cansado? Me diga. Descansar. Descansa um pouquinho e volta a fazer o bem. Agora, o que geralmente a gente faz? A gente
Cansou de fazer o bem, de ser chamado de idiota? A gente para de fazer o bem. Parar de fazer o bem não gera descanso. A solução para o cansaço não é parar de produzir o que cansou, é descansar para continuar produzindo mais um pouco. É o descanso. Agora, fazer o bem cansa. Quem cansa, para de fazer o bem. Quem para de fazer o bem foi vencido pelo mal. Eu não me torno um homem mau quando eu começo a praticar o mal. Eu vou me maleficando à medida que eu vou parando de fazer o bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Eu não peco quando eu cometo mal, quando eu paro de fazer o bem. Vou parar de ser bobo, ou seja, de fazer bem. Você, parando de ser bobo, começa a ser pecador. Tua saúde espiritual adoeceu. Simples assim. Então, fazer o bem é fundamental, porque é uma questão de amor próprio. Então, eu faço bem porque é sinal de perseverança e saúde espiritual. Fazer o bem cansa mesmo. Paulo já sabia disso há 2000 anos atrás. Vamos caminhar para a gente sair na hora certa. Por que eu preciso fazer o bem? Quarto, porque Deus se agrada disso. Acabou. Essa já era uma razão única e suficiente para a gente fazer o bem. Veja aí, Hebreus 13, 16. Hebreus, capítulo 13, verso 16. Olha lá. Mas não vos esqueçais de fazer o quê? E de repartir com os outros. Por quê? Porque com tais sacrifícios, Deus sagrado. Você tem interesse em agradar o teu Deus? Amém ou não amém? Pois é, faz o bem. O problema é que a gente muitas vezes faz o mal em nome do bem. Achando que está fazendo bem. Por exemplo, hoje está na moda linchar o ladrãozinho que foi preso. Pegaram o cara na rua, só vê nego espancando geral. O tempo das bruxas voltou. Quando alguém que foi assaltado pegou o bandido e arrebenta com o bandido, ele faz para punir o bandido pelo mal que ele fez. É ou não é? Dá vontade mesmo, dá vontade. Você é bandido, você é vagabundo, você é safado. Bico para lá e para cá. Ok. Eu estou punindo este homem pelo mal que ele fez. Mas o que eu estou fazendo com ele é o quê? É o bem? Eu estou fazendo bem a você, viu, bandido? Pum! Olha, eu quero que você saiba que é para o seu bem. Tá bom, miserável? Não. Estou falando que ele merece ou não merece? Não estou falando isso. Eu estou falando que a forma como você está tratando esse bandido é bem? Não, não é bem. Você está fazendo mal em nome do bem. Lembra da questão da pena de morte? Pastor, você conta a pena de morte? Não. Embora eu acho que algumas pessoas mereçam morrer. Alguns crimes trazem o mérito da morte. Então, eu sou a favor da pena de morte. Claro que eu não sou a favor da pena de morte. Eu acho que ele merece morrer. Mas quem tem autoridade para tirar a vida de quem? Merecer uma coisa, tirar a vida é outra. Mas esse camarada aqui matou a mãe, matou o pai, estuprou a criança, chutou o cachorro e degolou a avó. Merece morrer? Merece. Mas por que você quer que ele morra? O que você acha que ele merece que morra? Por que você acha que ele merece a morte? Porque ele matou. E o que você quer fazer com ele? Matar também. Mas ele matou gente boa. E você? Vou matar gente ruim. Tá, matou o bom, matou o mal. O fruto é o mesmo. Qual é o fruto? É a morte. Se eu matei quem merece, se eu matei quem não merece, o fruto é o mesmo, é a morte. Então, nós muitas vezes, do bem, praticamos o mal em nome do bem, e porque foi em nome do bem, embora tendo produzido mal, nós nos achamos absolvidos. Só que é uma autoabsolvição,
produto de auto-injustiça, porque na justiça de Deus você está condenado. E se a gente não medita, não reflete, a gente imagina que está abafando diante de Deus. E não está. A Bíblia diz que Deus, olha que coisa interessante, com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha só. O texto lá em Hebreus já está dizendo que fazer o bem com o qual Deus se agrada é um sacrifício. Está difícil de fazer bem hoje. É um sacrifício que a gente tem que fazer. É uma força. Aquela pessoa que te denegriu, que te traiu, quando você mais precisou, ele te faltou. Agora quem está na berlinda é ele, e agora ele vem, pô, e aí, parceiro? Pô, miserento. Aí dá vontade de jogar na cara dele tudo que ele não te fez. Aí você vai lá e faz o bem, exatamente como ele precisava ter feito a você lá atrás. Você devolve, você dá um tapa com, como é que é o nome? Luva de pelica? Eu não sei nem o que é luva de pelica, mas é um jargão que tem por aí. Então, só que a Bíblia chama de luva de pelica, amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça, queimar a consciência dele. Então, por que eu faço bem? Porque Deus se agrada do bem que eu faço. Então, fazer o bem é louvor. Fazer o bem é adoração. Lembra do nosso conceito de adoração? Adoração não é uma música que eu canto para Deus. Adoração não é uma palmazinha que eu canto para Deus. Não é uma dança que eu faço, não é um instrumento que eu toco para Deus. Adoração não é só música. A música é uma forma com a qual eu posso adorá-lo. Mas adoração não é só isso, em essência. Adoração, a minha adoração, eu ofereço a Deus a partir daquilo que eu extraio do meu semelhante a partir do serviço que eu prestei a ele. Então, o camarada estava morrendo de sede e eu cheguei com água e o socorri. O que esse camarada vai sentir? Essa gratidão, essa alegria, a vida voltando. O que ele emite para o céu é a minha adoração, porque o que ele está emitindo para o rei do universo é produto do meu serviço. Então, a minha adoração, Deus colhe no outro ao qual eu servi. Então, quando é que a adoração é adoração na palavra? Quando Deus colhe dele a partir do fruto do meu bem. Então, fazer o bem, Deus se agrada, porque o bem produz adoração ao eterno. E a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele nos salvou para o louvor da sua glória. Não salvou para cantar, não. Nos salvou para adorar através do nosso serviço de bem e de amor. Por que eu preciso fazer? 5 e penúltimo. Tiago 4,17, já estamos aqui. Porque não fazer o bem é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E qual é o problema do pecado? O pecado faz separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. Deus não fala comigo, pastor. Deus deve ter ficado mudo. Chama a intérprete ali, ó. Deus ficou surdo. Não. Deus não fala comigo. Você acha que o problema é Deus? Deus não se manifesta a mim. Você acha que o problema é Deus mesmo? Você acha de verdade que é Deus o problema? Deus o abençoou, mas a mim não. Você acha que o problema é Deus que fez acepção de filhos? Acha de verdade? Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Não muda. A Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Da mesma forma como te amou ontem, te ama hoje e te ama amanhã. Você já aprendeu que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele te ama do mesmo jeito. Vive vida santa, Deus te ama de um jeito. Pecou, Deus te ama do mesmo jeito. O que muda são as consequências das tuas produções, porque tuas produções em santidade ou em carnalidade é que mudam. Você é santo, produz um fruto, semeia uma semente que vai te trazer um fruto amanhã. Você é carnal, maligno, semeia uma semente que vai te trazer um fruto amanhã. Agora você imagina, se Deus na sua imutável justiça tratasse a gente diferente. Eu produzo uma semente de amor, de graça, e lá na frente ele me devolve com ódio e desgraça, injustiça. Agora, eu semeio uma semente de malignidade, de
perversidade, e aqui na frente, quando eu vou colher isso, ele diz assim, não, vou te libertar disso aí. Pô, Deus estaria sendo injusto. Se transformaria em pistolão. A gente está aí no Facebook querendo matar o Crivella porque ele quer nomear o filho dele. Isso é crime. Tá vendo? Pois é, a gente faz as nossas besteiras porque a gente é filho, a gente quer que ele pode... Não, esse é meu filho, não vi nada. Não, Deus não é assim, não. Ele nos fez livre para não pecar. Portanto, qualquer pecado que a gente comete é opcional. Fizemos uma opção. E a gente escolhe exatamente o que plantou. Então por que eu preciso fazer o bem? Porque não fazer é pecado, e o pecado blinda céus. Termino. Por que eu preciso fazer o bem? Por causa de 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. A partir do verso 12. Olha só isso. Terminamos aqui. Olha Pedro falando para os cariocas em 15 de fevereiro de 2017. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Como ele está dizendo assim, provação ardente, dificuldade, adversidade, não tem nada de estranho nisso, é normal. Não estranheis. No seguinte ele diz, mas, ao invés de estranhar isso, Deus, por quê? Porque você está vivo. Ao invés de estranhar, ele diz, regozijai-vos, por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. No 14 ele diz, se pelo nome de Cristo sois vituperados ou sofreis, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Aí vem o 15. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Quem se intromete em negócios alheios, como é o nome mesmo? Da pessoa que só intromete em negócios alheios? Na vida dos outros? Não ouvi, esqueci. Fofoqueiro, cara. Aquele pessoal que dá palpite sem ter ninguém perguntado, sabe o que é? Você é fofoqueiro? Você se mete na vida dos outros, sim. Você dá palpite sem que ninguém tenha pedido? Então, não sofra assim. Porque se o sofrimento é desse tipo aí, como homicida, como ladrão, malfeitor, como quem se intromete em negócios alheios, não, aí não tem jeito. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus no seu nome. Aí lá no 19, olha só, para terminar. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem suas almas ao Criador, fazendo o quê? Praticando bem. Não é? Ó Deus, meu amado, Rio de Janeiro está doido. Eu quero confiar minha alma ao Senhor. Estou te entregando minha alma. Não se entrega a alma ao Criador orando. Não se entrega a alma ao Criador na vigília, como tem ensinado a vocês e a igreja brasileira. Não se entrega a alma ao Criador fazendo a campanha das 7 sexta-feira do poder e da glória. Não se entrega ao Criador fazendo o desencapetamento total. Se entrega ao Criador fazendo bem. Quando a Bíblia diz persevera em qualquer instância, o fruto da perseverança é a manutenção do bem em nós. Deus sabe se eu sou perseverante ou não a partir do meu fruto. Está fazendo bem? Não, pastor, eu não estou fazendo mal a ninguém. Está em pecado. Se isolou. Se isolou para curtir o mal que fizeram a você. Para se sentir um injustiçado do planeta. Para se sentir refém dessa sociedade burguesa. Ó, Deus tem misericórdia, veja o mal que estão fazendo sobre mim, Deus. E a gente quer que Deus morra de pena da gente. Deus não morre de pena, porque Ele já nos abençoou com misericórdia. Meu filho, o que é que fizeram contigo mal? Foi hoje, o cara foi fazer
risco cirúrgico para operar. Descobriu um problema no coração grave, não vai poder operar. Os 2 irmãos morreram de coração. Um infartou, ele é o 4º. Você acha que tem possibilidade de ter algum problema no coração? Pelo amor de Deus. Aí não foi só isso. Aí a empresa teve uma reunião com o sócio hoje, acho que a empresa vai fechar. Teve mais o quê? Teve mais um negócio, bomba lá. Ah, na rua, ainda tem. Oi, tudo hoje, assim, ó, que dia maravilhoso, igual o dia de Jó. Foi só a desgraça. Ele estava atravessando a rua, sinal fechado, o cara passou, ele e a pessoa com criança pularam quase. Ele chegou, vagabundo. Vagabundo é palavrão gospel, não foi esse palavrão. Vagabundo. O cara parou, voltou com a arma, botou a arma na cara dele. Falei, meu Deus, eu descobri que meu coração pode me matar a qualquer hora. Minha empresa está fechando e o cara ainda bota a cara. Alô? Tudo bem aí? Ok, fizeram tudo isso contigo. O que você vai fazer? Eu vou quebrar tudo, pastor. Vou fazer a mesma coisa. Vou atropelar todo mundo. Que se dane. Quer saber? Que se dane. O primeiro danado do se dane é você. Mas se você continua praticando bem, seu idiota. Seu idiota. Frouxo. Mané. Burra. Todo mundo assim, em cima de você. Mas vamos esperar os dias passarem. Vamos ver onde o burro, o trouxa, a idiota estará em algum tempo. E vamos ver o que está te chamando de tudo isso estará. Vamos ver. Pega esse que sempre chamou todo mundo de tudo. Veja onde ele está hoje. E lembra onde ele estava quando começou a chamar todo mundo de tudo. Não se iluda, irmão. Ninguém está onde está sem que tenha feito por merecer estar ali. Tendemos a morrer de pena, de dó, de misericórdia. Alguma coisa fez para estar ali. Já falei sobre isso aqui, alguns ficaram bicudinhos comigo. Tu vai no asilo, vê aqueles velhinhos, tudo de cabelo em branco, curvadinho, muitadinho. Os filhos botaram no asilo. Bom, tem filho que não presta. Mas alguns pais geraram esse filho que não presta. E você não sabe quem foi aquele velhinho lá atrás. Então, a Bíblia diz, portanto, os que sofrem, quem é que não sofre hoje? Segundo a vontade de Deus, confie suas almas ao Criador. Se a gente não confiar a nossa alma ao Criador, quem vai cuidar da nossa alma, meu? Quem vai cuidar da... Vai recorrer a quem? A gente vê o Brasil como está e a gente imagina, quem vai consertar isso aí? Vai tirar o Temer, vai botar quem? Vai sair o Pezão, quem vai entrar? Quem é o salvador da pátria? Como que vai melhorar isso aí? Então, confiar a alma ao Criador, cara, é uma questão de inteligência, de amor próprio. Mas ele entende que a nossa alma lhe foi confiada quando a gente continua praticando o bem. Se eu parei de praticar o bem, Deus está dizendo, desistiu de mim, filho? Não confia mais tua alma em mim? Não confio. Não, tua boca diz uma coisa, seus lábios me louvam, mas o seu coração está longe. Então, minha irmã amada, a senhora está me assistindo aí. A senhora é um ser humano que a terra não merece. O ovo que lhe lançaram é um elogio vindo de quem veio. Ofensa seria um elogio dessa gente. Você se preocupa com algumas pessoas que te criticam. A crítica, sendo quem é teu crítico, pode ser o maior elogio da tua vida. Por causa do caráter de quem disse. Por causa da vida pífia de quem disse. Carnal de quem disse. Se ele te elogiasse, se ele te aprovasse, aí seria uma questão de preocupação. Meu Deus, olha de onde está vindo o elogio da minha vida. Olha, meu Deus do céu, o que esse cara está falando de mim? Está dizendo que ele me ama. Você está louco, cara. Você tinha que estar me odiando por causa do que eu falo, por causa do que eu fiz, porque eu te reprovei. Você tinha que estar com ódio de mim, mas o cara está me amando. Não, então eu estou errado. Tem alguma coisa errada em mim? Então, minha irmã, para um sujeito jogar um ovo numa senhora de 64 anos, não é digno nem do ovo que ele jogou.
Porque para uma senhora de 64 anos a gente pede a bênção. A gente dá passagem, a gente honra. Porque aos 64 anos está na porta do quartel, se é justo, se não é, cuidando do filhinho dela. Ó, subtenente da polícia. Mas é meu filhinho. E filhinho de mamãe cresce, irmão? Fala a verdade. Cresce nada. Nós vamos ser filhinho pro resto da vida. Pode virar o comandante da Polícia Militar do Brasil, do Rio de Janeiro. É meu filhinho. E se a mãe fala assim, Júnior, aqui, senta aqui. Ô coronel, cala a boca, senta aqui, Júnior. Vai sentar, o coronel senta com a arma e tudo. É mãe. Então tem que segurar e honrar aquela mãe. Então, mãe, ó, amanhã vai para a rua fazer o bem. Amanhã vai para a rua fazer o bem e deixa Deus continuar a cuidar da sua alma. E você faça a mesma coisa. Não permita que a maldade dos malvados te transforme à semelhança deles. Você já me ouviu falar aqui. Diga para eles, você tem poder de me fazer mal, mas nunca terá de mim poder para me transformar em você. Eu não vou fazer como você. Minha alma, então, estará guardada, confiada ao Todo-Poderoso. Você deseja isso para a tua vida? Amém ou não? Então vamos aplaudir.